Seja bem-vindo ao nosso Imaculada Cast, estreando hoje com quem? Silvonei José, a voz do Papa no Brasil. Uma voz trocou os papas, mas a voz do Papa no Brasil não trocou, né? Silvonei, seja bem-vindo. Gil, com alegria estar com você, com todos os nossos amigos da Imaculada e com todos aqueles que nos seguem a partir desse momento. Obrigado pelo convite. Para a gente é uma honra tê-lo para iniciar esse novo projeto, um projeto que deseja alcançar a juventude, através de vídeos, através de conversas descontraídas. E para começar, quem é Silvonei José? Como se deu essa sua estada e hoje ser a voz do Papa no Brasil, Silvonei? Olha, eu vim ao mundo num 30 de maio de 1964, 5h35 da manhã, temperatura de 6 graus. Sua memória é boa, hein, Silvonei? Pois é, isso conta minha mãe. Então, inclusive, esses dias eu estive na casa do meu pai, eu fui ver meu certidão de nascimento, que tinha a hora e a coisa, né? E dizia, nascido em casa. E meu pai, está errado, nasci no hospital, não nasci em casa, não. Você chegou a nascer no hospital, então? Não, nasci no hospital, e não era em casa, mas no meu certidão de nascimento estava lá, nascido em casa. Mas casa, que lugar do Brasil? Do Guarapuava, no coração do estado do Paraná. Eu nasci ali. Trabalhei, meu primeiro contato com o mundo da comunicação foi a rádio da minha diocese, a Rádio Cultura, em que eu tenho um afeto muito grande para as pessoas que, inclusive, trabalham naquela emissora, que hoje tem duas emissoras, seja a MFM, agora são tudo FM, né? Tudo FM. né? Meus amigos, eu digo que eu faço parte da família da Rádio Cultura de Guarapuava, e ali começa a minha história, porque iniciava naquele período com o padre Jorge Pirque, que era um dos diretores, um programa que chamava-se Igreja Atual, que não tinha, era um noticiário sobre a igreja que deveria ir ao ar antes da missa do domingo. E eu tinha recém saído do seminário, eu fui verbita durante 4 anos, certo. Era jovem, muito jovem, e tinha decidido não fazer filosofia, porque eu era muito jovem, fiz vestibular com 15 anos, e fui fazer economia. Nada de comunicação, nada. Não tinha nem pensado. Números? Não, número, eu gostava de números, a minha questão era outra. Aí o padre Jorge Pinto falei, não, você escreve bem, você pode me ajudar. Eu falei, mas padre, rádio, não... Não é minha praia. Não é, absolutamente. Ele falou, não, você vai me ajudar no jornalismo. Eu falei, eu fiz uma primeira matéria. Primeira contratação de briga, vamos dizer assim. Tudo bem, o senhor paga a universidade para mim que eu vou. Eu falei, eu pago. Foi justo. Falei, tá bom. Eu tinha 15 anos, eu ia fazer o quê, né? Fui trabalhar com ele. E ali começa, então, a minha história. O gosto pela comunicação, trabalhei no mundo do jornalismo, depois também na parte econômica da própria administração, e depois vim fazer um estágio na Rádio Aparecida. A gente precisava entender o que era uma programação de FM, porque naquele período, falo de 1983, está muito tempo atrás, né? E 40 anos atrás. São 40. Alguns aninhos, pois 40 anos que você passou aqui pela Rádio Aparecida. E daí o que acontece? Naquele momento, quando eu voltei para casa, eu recebi um telefonema do padre Romualdo Pelaquim, me convidando para trabalhar na Rádio Aparecida. E ele começa a história da Rádio Aparecida. Fiquei 3 anos e meio, depois fui para Angra dos Reis, fui para o Rio de Janeiro, e lá eu fui para Pato Branco, uma cidade que eu posso dizer para você hoje tranquilamente, não conhecia e não sabia nem onde que era. E hoje os meus melhores amigos estão em Pato Branco. Pato Branco. Foi eu contei quando fizeram uma homenagem para mim na cidade, eu falei, vocês são culpados pelo único dia de depressão na minha vida, foi quando eu cheguei em Pato Branco. Eu falei, olha, eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus... Quem sou eu? Veio essas perguntas existenciais. Existenciais, e por que isso? Porque em Angra dos Reis, eu abri a minha janela, eu tinha o mar, ali eu abri, eu vi... Que visão, meu Deus, hein? Eu falei, o que eu fiz da minha vida? Né? E olha, Deus realmente escreve certo por linhas corretas, retas. Nós aqui inventamos as quebras e as curvas, e ele sabe perfeitamente aonde conduzir você. Depois eu fui para Roma, fui estudar em Roma, por fazer um curso, encontrei o padre Romualdo Pelaquim, que estava fazendo cinema, e depois de 3 ou 4 meses, o padre Romualdo me liga, eu estava em Pato Branco, olha, estou há
assumindo a Rádio Vaticano, gostaria de saber se você não gostaria de trabalhar comigo. Eu aceitei por 6 meses, porque eu tinha muitos planos na minha cabeça, né? E aceitei por 6 meses. 6 meses pediram para que eu renovasse por mais 6 meses. Era o período da Copa, 1990. A Copa do Mundo era na Itália. E dali foi uma coisa curiosa, porque quando eu voltei, né, para pegar minhas coisas, o padre Quartiete, que era então o diretor de programas da Rádio Vaticano, me chamou e disse: olha, você não quer ficar mais um tempo indeterminado? Eu falei, aí, por que não? Pensei em terminar um outro curso que eu estava fazendo. Passaram-se 3 meses, ele me chama novamente e diz: olha, nós estamos oferecendo para você aquilo que eles chamam de contrato de ruolo, que é o contrato vitalício. Que, em geral, você tem que ter um certo tempo de casa para receber isso. E o tempo mínimo você tinha cumprido, os 3 meses? Não, em geral, o contrato de rolo dava depois de 4, 5 anos. Você nem tinha o tempo mínimo e já te ofereceram o tempo vitalício. Me ofereceram isso e eu achei interessante. Mas eu posso ir embora quando eu quero? Não, você pode ir embora quando você quiser. E ali são 33 anos. Depois toda a história das viagens com o Papa João Paulo II, eu trabalhei 16 anos com João Paulo II, depois Bento XVI e agora o nosso querido Papa Francisco. Poder acompanhar os papas nas suas viagens internacionais e depois também poder, ao longo desses anos, né, poder trazer o Papa para dentro da casa dos nossos brasileiros. Eu digo para você, eu sou um privilegiado nesse sentido. Porque não sou eu que estou ali. Eu estou ali para ser uma ponte entre o Papa, o nosso Papa, e a nossa realidade e o coração dos nossos brasileiros. E você sentiu uma diferença quando você era a voz do Papa somente no rádio? Porque o nosso companheiro era o rádio. Sim, e depois, sim, quando você passou a ser a voz do Papa também na TV, através ali do trabalho Vatican News e agora na internet. Mas a voz do rádio é aquela que te traz uma lembrança, que te traz uma proximidade maior que a internet e até a TV mesmo, né, Silvanei? Veja o seguinte, o rádio a gente descreve como a vovó cega. A vovó cega. Porque ela não tem. Hoje não. Hoje o rádio tem, através das redes sociais, você enxerga tudo, você vê tudo. Mas no nosso tempo era a vovó cega. A vovó cega, mas também era aquele amigo intermitente que está ao seu lado dia e noite. Você levanta, a primeira coisa que você fazia era ligar o rádio. Não ligava a televisão, não. Não. A televisão é a senhora, é a rainha da noite, mas o dia e a madrugada é o rádio. Sem nenhum problema. Até hoje. Até hoje. Não temos nenhum problema em dizer isso. Então, o rádio, a voz do rádio, foi o companheiro de muita gente. Então, as pessoas idealizavam aquela voz, aquela maneira de se expressar, a maneira de propor temas, né? Porque a voz ela tem uma capacidade muito interessante, que é tocar as cordas do coração. Quando você ouve uma música, alguém cantando uma música que toca o seu coração, o que você faz? A primeira coisa é aumentar o volume porque você quer sentir ainda mais. É verdade. Quer tocar ainda mais aquilo que você está recebendo. A voz também é isso. Quando você tem essa capacidade de fazer com que aquilo que você está dizendo, o sentimento que você está passando, né, toca nas cordas das pessoas, naquelas cordas do sentimento, porque o sentimento, seja negativo ou positivo, cria relação. Cria relação. Para mim, isso é comunicação, criar relação. E a partir daquele momento, as pessoas começam a ouvir você de modo diferente. E por que ela ouve você de modo diferente? Porque você está tocando no coração dessas pessoas de uma maneira positiva ou negativa que seja, em geral positiva, naturalmente, mas porque ela quer beber daquilo que você está dizendo. A música, para mim, é um símbolo de que quando eu estou com vontade de ouvir aquela música que me toca o coração, que me faz relembrar, que me faz viajar no tempo, eu aumento. Quando aquilo que eu ouço agride o meu ouvido, o que você faz? Ou você abaixa, desliga, ou muda de canal. É verdade. Então, isso... A gente não fica preso àquilo que não está te agradando. A rádio é um instrumento secundário, enquanto a televisão é primária. Secundária por quê? Porque quando você está ouvindo rádio, você está escrevendo, está lavando roupa, está fazendo uma atividade paralela que não determina a sua estaticidade.
A televisão, você não. A televisão é um outro meio de comunicação, um outro instrumento e é a imagem quem diz. Portanto, eu tenho que estar parado olhando a televisão. Então é um meio primário que não permite. A única coisa que permite a televisão é comer, comer pipoca ou jantar, mas olhando para aquilo. Mas você opta, às vezes, não saborear aquilo que você está comendo. Exatamente, porque você está interligado com uma outra interface dos teus sentimentos, das suas percepções. Então, o rádio, a voz que sai do rádio e chega até você, cria imaginação, que é a coisa mais bonita que nós temos quando nós estamos dentro do nosso livre-arbítrio. Eu posso sonhar, vamos dizer, desculpa, o Gil, pequenininho, né? Careca, né? Obrigado. Gordinho, e quando você encontra o Gil, nossa, é um homão daquele... Quer dizer, tudo isso, mas por quê? Eu faço dentro da minha imaginação, eu crio dentro da minha imaginação essa pessoa, né? Mas isso faz parte da nossa liberdade. É verdade. E obrigado pelo elogio. Homão, obrigado, Silvonei. Mas, Silvonei, e hoje? Você abre a janela da sua casa, qual é a visão que você tem? A sua visão que te marcava lá em Angra era a praia. Depois, em Pato Branco, era desolação no começo. Depois veio as amizades. Mas hoje, a sua vivência, há tantos anos na Itália, ao abrir a janela, qual é a sua visão? Eu moro a 100 metros da Basílica de São Paulo, fora dos muros, né? Uma das 4 basílicas papais. Tenho o privilégio de morar ali, a minha paróquia, a Basílica de São Paulo. Então, eu tenho uma visão maravilhosa, posso dizer para você. Mas no caminho que me leva da minha casa até o Vaticano, onde eu trabalho, né? Eu passo pela Via Ostiense, as célebres viagens, estradas, ruas do tempo do Império Romano, onde nós temos a pirâmide, a única pirâmide que temos na Europa construída, que é a pirâmide de Sestio. Passo pelo Circo Máximo, do lado do Coliseu, centro, nós temos ali a Praça Veneza e depois vou ao Vaticano. Então, a viagem que eu faço, entre aspas, né, da minha casa até o Vaticano é uma viagem no tempo. Então, eu desfruto daquilo que o tempo de 2000 anos hoje me permite de contemplar. E essa sua viagem da sua casa até lá te faz, ao apreciar aquilo, te faz vivenciar melhor aquilo que você vai levar aos corações das pessoas, Silvonei. Eu vou te confessar uma coisa que acontece. Eu vou de moto para cá. Meu trabalho. Eu uso moto em Roma porque o trânsito é um pouco caótico, eu não uso carro, não. Uso moto. Ok. Eu acostumei-me de uma vez que a gente conversava com o Papa Francisco, ele falava que ele terminava o dia, não sei se vocês sabem disso, o Papa termina o dia com algumas orações, entre elas orações muito interessantes. Ele reza 5 Pai Nossos para 5 chagas, né? Pedindo a Deus, né? Se queres, purifica-me. Depois, uma Ave Maria, né? E o Santo Anjo termina com a sua reflexão que ele faz. É uma vamos dizer assim, como diz um bom jesuíta, né? De discernimento do dia que passou. Eu não faço isso, eu começo o dia dessa maneira. Você começa o dia. Eu falei uma vez para o Santo Padre, o senhor termina daquele jeito, eu começo. Eu falei, o importante é rezar. Então, tá bom, Santo Padre. Mas por que eu digo isso? Eu faço tudo isso, eu rezo, depois rezo por meu anjo da guarda, rezo para Nossa Senhora, que é aquela que me protege, né? Eu tenho forte convicção disso, tá? Para o meu Espírito Santo que me ilumine naquele dia. Ok? Pedindo os dons do Espírito Santo para que eu possa, naquele dia, da melhor maneira possível, ser instrumento da comunicação de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu termino com uma coisa que faz parte de mim. Um dia eu vou falar para o Santo Padre ainda. Eu rezo todos os dias um Pai Nosso e uma Ave Maria por aqueles que vão receber o abraço eterno do meu Pai naquele dia. Porque eu gostaria de pensar que o dia que eu fechasse os olhos, alguém rezou por mim. Eu não conheço quem naquele dia vai fechar os olhos, mas eu vou rezar por ele. Então, eu rezo todos os dias, eu termino as minhas orações com um Pai Nosso e uma Ave Maria por aqueles que recebem
o abraço eterno do meu pai. E assim termina a minha viagem entre o Vaticano e a minha Até a casa. sua casa. E Silvanei, você falou como o Papa encerra o dia. Você tem informações de como é o dia a dia do Papa? Você está ali tão próximo, Silvanei. Ele já contou tantas vezes, contou para nós também. Ele começa, o Papa levanta às 4 da manhã. 4 da manhã. Ele faz todas as suas orações com calma, tudo aquilo que ele por volta das 6h30, 7 da manhã, agora que ele celebra a missa no quarto dele, tem uma capelinha dele, antigamente ele fazia na capela maior da Santa Marta, ele celebra, depois vai para o café, e depois do café ele começa as atividades dele. Ou na Casa Santa Marta, ou vai para o Palácio Apostólico, onde tem as audiências todas previstas. Isso até 12h30, 1h. Volta para a Casa Santa Marta, o almoço em comunidade, ele tem almoça com os hóspedes, né, da Casa Santa Marta. Depois repousa um pouquinho, o Papa repousa um pouquinho, e depois ele tem uma agenda paralela dele, que é ele quem faz a agenda. Entende? Na parte da tarde, recebe pessoas, dá entrevistas, quantas tantas entrevistas que ele deu ultimamente. Então, é um momento que ele recebe, inclusive, os prefeitos dos dicastérios, enfim, que não estão programados na agenda oficial feita e fornecida pela Casa Pontifícia. Então, depois, ao final da tarde, no início da noite, o jantar, aquilo que me contaram também muitas vezes, que ele vai para o quarto dele, ele tem um micro-ondas, esquenta uma sopa, que ele gosta de sopa, toma sopa e depois, 9h da noite, já está na cama. Então, essa é mais ou menos a atividade uma vida normal. simples. Simplérrima. Ele tem uma maneira de ser muito regrada, vamos dizer, porque começa sempre de manhã bem cedo, e a atividade dele é incessante durante todo o dia, mas de uma maneira muito, muito simples. São 10 anos de pontificado do Papa Francisco, você acompanhou todo esse pontificado. Hoje ele um pouco frágil, na cadeira de rodas. Como você se sente? Você que conheceu ele ali mais vigoroso, digamos. Apesar das limitações físicas dele, ele está carregando já há alguns anos, né, Silvanei? Veja só, desde o início em que ele chega, né, da eleição de Bergoglio para como bispo de Roma, porque recordamos, o Papa é Papa porque é bispo de Roma, ok? Ele só é Papa porque é bispo de Roma. Então, desde o momento em que ele se apresenta ao mundo sem todos os vestuários típicos, vermelhos, enfim, é muito simples, abaixa a cabeça e antes de dar a sua bênção, pede a bênção das pessoas. Aquilo chocou muita gente, no sentido positivo, né? O Papa que pede a minha bênção, né? E ali começa, então, uma história de uma comunicação gestual fortíssima, né? Não só as palavras, mas a gestualidade dele, as ações que ele faz. Se vocês bem recordam, o primeiro ato ele foi a Santa Maria Maior, né? E todas as viagens em que ele vai ou volta, quando volta, ele vai a Santa Maria Maior entregar a viagem e agradecer o êxito das viagens. São mais de 100 vezes que ele foi a Santa Maria Maior. Okay? E a primeira coisa que ele foi agradecer e colocar nas mãos de Nossa Senhora, né, o seu magistério. Depois, logo depois que ele vai a Santa Maria Maior, ele vai aonde? Ele vai para a casa lá dos sacerdotes, onde ele estava hóspede, antes do período do conclave, para pagar o quarto que ele estava lá. Daí falou, não, Santo Padre, nós vamos lá e pagamos. Eu não, essa é uma dívida que eu tinha antes de ser Papa, então sou eu que tenho que pagar. Sanar essa dívida. Imaginou um Papa tirando dinheiro no bolso e pagando o quarto onde ele estava. Então ali começou uma história de gestualidade muito forte. E não são gestos vazios, né? Não, e gestos simples que você pode imaginar. Então, todo mundo paga um quarto quando vai a um hotel, uma coisa. Mas não o Papa. E ele demonstrou uma coisa muito importante. O Papa não é isento de nada. A simplicidade que ele traz, né, demonstrando justamente isso, né, faz com que ele se aproxime das pessoas. O Papa é muito acusado de ter rompido
aquela redoma do Papa, né? A mística papal. Eu acho que não. Sinceramente, eu acho que ele se aproximou das pessoas e as pessoas hoje o amam exatamente porque essa dimensão do intocável não existe mais. E é algo que já era uma proposta do Concílio Vaticano II. Exatamente. Ele apenas colocou em ação, né, aquilo que... Muito do que Papa Francisco está fazendo não tem nenhuma novidade na igreja, nenhuma. Só que o fato de um Papa fazer cria essa novidade. Se nós olharmos um pouco o Vaticano II e a atuação do Vaticano II, a Igreja do Brasil é uma das primeiras igrejas a atuar no Vaticano II com o Pacto das Catacumbas. Falamos ainda de Dom Helder Câmara, que reuniu os bispos da catacumba de Domitila para fazer um pacto que sair de Roma já com o Vaticano II sendo atualizado, sendo colocado em prática. Para nós, então, o sacerdote que está na porta lá e abraça o fiel que está saindo, não tem nenhuma novidade. O Papa fez isso no primeiro dia que ele celebrou a missa. O que será que está acontecendo? É verdade. Para nós não foi uma novidade. Novidade foi um Papa fazer. Entendeu? Aí é que está a questão. Era ele, um latino-americano, um argentino, um que pegava o metrô todas as manhãs, usava o ônibus e cozinhava por conta própria. Agora é Papa. Comprava a sua revista, Exato. o seu jornal diariamente, e que chegou a ligar para a pessoa da banca, né? Fazer gestos de proximidade. O primeiro telefonema foi para o superior, o prepósito dos jesuítas, que liga, e a brincadeira quando ele falou aqui é Francisco, que é a resposta do superior. O telefonista, e aqui é Napoleão. Ah, é verdade. Então, aqui é Francisco. Não. Santo Padre, desculpa, que ele sabe, porque quem é que vai esperar que o Santo Padre ligue diretamente, sem passar por filtros. Então, a maneira de ser, de aproximar-se, né, de interagir com o sofrimento das pessoas, porque a gente sabe, eu interpreto que o sofrimento é individual e a alegria é coletiva. Né? E o Papa, nessa individualidade da dor das pessoas, está próximo. Como ele diz, o que eu vou dizer para uma mãe que perdeu o seu filho? Nada. Mas ela saiba que eu estou ali do lado dela. Porque tudo o que eu falar por uma mãe que perdeu o seu filho vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Porque não é o momento de eu ir gastar o tempo dela, o sentimento dela com palavras. Eu tenho que estar do lado dela. Basta. A presença é o bálsamo que pode ajudar alguém. Então, isso o Papa nos ensina. E isso é bom, quem sabe, para que possamos refletir nós também dentro das nossas atitudes, das nossas comunidades, das nossas famílias, né? Porque muitas vezes a gente não tem paciência com o outro, né? Isso é uma outra grande coisa quando o Papa fala, né, da pedagogia do encontro. O outro tem que existir. E o Papa Francisco reuniu a família dele, né? Familiares dele recentemente. Sim, foi visitar a prima dele. Foi visitar. E a prima dele ficou feliz da vida de receber o Papa. E ele dizia, não quero nada não. E ela fez bolo para ele. Não, a preocupação que se tinha, inclusive no Vaticano, que será que vão dar de comer para o Papa? Não, é a minha prima. Tudo bem, acabou a história. Você entende? Então, é uma dimensão da simplicidade e da normalidade. Falar do Papa Francisco, a gente ficaria horas, né? Apesar de ser apenas 10 anos de pontificado... Mas tem tanta coisa para falar. Tem tanta coisa para falar do Papa Francisco, né, Silvanei? Muito. Você que acompanha ele em várias viagens, né? Toda viagem tem algo que ele se doa por completo em algum gesto ali, né? Eu percebo isso nas viagens do Papa Francisco. Ele se faz entre os outros, e não apenas alguém que vai lá e visita e leva uma lembrancinha, estou aqui. Não, ele se faz história junto com aqueles, participa do momento, né, Silvanei? Veja só, o Papa Francisco é criticado também muitas vezes, porque não foi visitar certos países e vai naqueles países onde a presença católica é minoritária, né? O Papa é previsto agora uma viagem por qual que era agora? Vai à Hungria, mas depois vai ao extremo da Ásia lá, agora não me lembro.
Onde está crescendo o cristianismo, né? Mas é uma realidade com 400 católicos. 400 católicos? Ele vai lá. É o que nós temos de bispos hoje aqui na Assembleia. Exatamente. Então, ele vai para a periferia, porque ele fala tanto da periferia, né? A periferia tem que se tornar o centro da nossa atenção. Então, ele quer justamente ir para essas periferias e confirmar os nossos irmãos na fé. Então, esse dizer que vocês existem e participam de uma igreja, a pertença a uma igreja, vocês não são algo isolado, não. Então, é isso que o Papa faz. E a gestualidade dele, quando ele foi, por exemplo, ao Iraque, né? Ele foi a uma das cidades lá de Mossul, enfim, aonde o ISIS, né, tinha jurado de acabar com o Vaticano, matar o Papa e colocar em cima da cúpula de São Pedro a bandeira do ISIS, né? Que eram pronunciamentos de ódio, de dor, de rancor, né? De violência. E o Papa vai lá, no mesmo lugar onde proferiram essas palavras, e fez um grito de paz, de solidariedade, de união, de perdão. Quer dizer, veja a diferença do que um homem pode propor ao outro, né? Então, essas gestualidades, esses atos dele realmente nos dizem muito. Ele esteve no Canadá, eu estive no Canadá com ele, o encontro com os indígenas, né? A dor do Santo Padre encontrando aqueles indígenas que foram obrigados a cancelar a sua identidade porque alguém decidiu em nome deles que eles deviam não falar a sua língua, não professar a sua religião, enfim, cancelando toda uma história, né, uma identidade deles. Então, o perdão que o Papa vai lá, e o Papa diz, eu venho aqui como peregrino de reconciliação para pedir perdão a vocês. Eu recordo o encontro que nós tivemos, eu estava no santuário lá em Quebec City, um santuário muito bonito, inclusive, e nós fomos um pouco antes, e tinha um desses indígenas numa cadeira de rodas. E nós fomos conversar com ele, e ele contava da mãe dele, do que a mãe dele sofreu, né? Contou para nós. Mas depois ele olhou assim, mas eu estou tão feliz que o Papa venha na minha terra, colocando os pés na minha terra para pedir perdão. Ele não está fazendo de longe, não. Ele vem aqui e vai olhar nos nossos olhos. Então, o que representa para essas pessoas, né? A viagem do Papa, o encontro com o Papa. Depois temos também o problema, né, das vítimas dos abusos de clérigos, a vergonha que isso é, essa chaga que nós temos ainda hoje e que o Papa Francisco carrega, vou dizer assim, quando ele encontra a dor que provoca tudo isso. Então, são dores que o Papa partilha, né? Dando esperança para essas pessoas que foram já tantas vezes martirizadas dentro do seu coração. Silvonei, muito bom estar contigo. Sem palavras para te agradecer. É o nosso primeiro episódio do Imaculada Cast. Você é um grande companheiro nosso. A hora que a gente precisa, o Silvonei está lá para nos ajudar e para nos trazer a palavra do Papa. Independente de qual seja o Papa que lá está, você sempre está disponível. A nossa gratidão, a gratidão de toda a Rede Imaculada de Comunicação, pessoal da produção, Karina, Aleph, Núria, Angélica, Nelson Henrique, uma galera está lá nos acompanhando e felicíssimo com esse primeiro episódio. Obrigado, tá, Silvonei? Gil, obrigado por vocês proporcionarem a outras pessoas também essa oportunidade. As nossas palavras não sejam vazias, mas sejam palavras que possam ajudar as pessoas a modificarem os seus comportamentos, as suas ações e a esperar. Eu creio que a nossa palavra de hoje é esperança. Para nós a esperança tem um nome e essa esperança tem que chegar ao coração de todas as nossas pessoas que ainda no seu caminho de fé, né, continuam a caminhar. Vocês têm a Imaculada, é ela que nos leva ao Filho dela. Obrigado. Obrigado, Silvonei. Esperança, você não sabe, Silvonei, mas esperança é o tema deste ano da Milícia da Imaculada. Obrigado mais uma vez, Silvonei, que a Imaculada te acompanhe em seus passos e que essa obra franciscana, saiba, ela te ama muito e deseja sempre o melhor para você, tá bom, Silvonei? Deus abençoe vocês, ilumine o coração de vocês, as ações e essa grande missão.